Lucas capítulo 16, versículo 1. E disse também aos seus discípulos, quem disse? Jesus. Amém. Havia um certo homem rico que tinha um mordomo. Este foi acusado diante dele como dissipador dos seus bens, ladrão. E chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Preste conta da tua mordomia, porque já não poderás ser mais o meu mordomo. E o mordomo disse consigo mesmo: que farei, pois, ó meu senhor? Que farei, pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, mendigar tenho vergonha. Já sei o que hei de fazer, para que quando eu for destituído da mordomia, me recebam em suas casas. E depois de chamar até si um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto você deve ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite, ou seja, 3.600 litros. E ele disse: toma a tua fatura, assenta-te imediatamente, escreve apenas 50. A dívida dele era de quanto? 100 medidas. Ele dividiu na metade. Nos números de hoje, 3.700 litros. Ele dividiu na metade. Dá o quê? $1.850. Estou vendo o irmão fazendo a conta, mas está demorando mais. Não é o seu não. Lá para 1.850 litros. Ele dividiu na metade. Versículo 7. Depois ele disse ao outro: e tu, quanto deves? E ele disse: 100 alqueires, que é o mesmo que 37.000 litros de trigo. E disse-lhe: toma a tua fatura e escreve 80. Não diminuiu na metade, diminuiu 100. Diminuiu 20, perdão, era 100. Tirou 20. Aquele senhor, então, ele louvou o mordomo da injustiça por haver procedido com prudência. O senhor foi roubado. Olha para vocês verem. A pessoa estava devendo para ele, o primeiro, 100 medidas de azeite. E ele pegou e roubou 50, porque ele diminuiu a fatura de algo, de uma dívida que não era dele. Mas ao diminuir, acredito eu, a Bíblia não fala que ele deve ter feito uma proposta: ó, se você pagar agora, eu faço pela metade do preço. Recebeu na hora. Um dinheiro que talvez ele não sabia nem quando ele ia receber. Ele recebeu na hora. O segundo, ele perguntou quanto que era. Ele é 37.000 litros. Ele já pegou, era 100 alqueires, já pegou e diminuiu para 80. Com aquilo, o Senhor, vendo que o dinheiro estava entrando de dívidas que talvez ele nem receberia, ele, ao invés de ficar aborrecido com o mordomo que estava usurpando ele louvou, ele ficou feliz, porque entrou dinheiro no caixa. E ele então louva o mordomo da injustiça. Versículo 8. Por haver procedido com prudência. Parte B do versículo 8. Prestem atenção nessa parte. Porque os filhos deste mundo, em algumas versões não está escrito filho das trevas, são mais prudentes nos seus negócios com a sua geração do que os filhos da luz. Já pararam? Alguém já ouviu essa passagem? Alguém já ouviu essa frase? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Jesus então vira para aquele povo e diz, versículo 9: assim eu vos digo, fazei amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem,
eles vos recebam nos eternos tabernáculos. Aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E aquele que é infiel no pouco, também é infiel no muito. Portanto, se quando as riquezas injustas não haveis sido fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fosse fiéis, quem vos dará o que é propriamente vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque aborrecerá a um e amará ao outro, ou se apegará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus das riquezas. Versículo 14. Os fariseus, que eram amantes do dinheiro, ouvindo estas coisas, zombaram dele. Versículo 15. E disse-lhes: vós pretendeis justificar a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, porque o que é entre os homens é estimável. O que entre os homens é estimável é abominação diante dos olhos de Deus. Agora observem esta palavra. Jesus usou ali uma parábola falando de um servo que era infiel. Deixou bem claro que o servo era infiel. Ele usurpava, ele roubava o seu senhor. Quando chegou ao ouvido do seu senhor o que estava acontecendo, o seu senhor na hora chamou para ele: faça tuas contas, junta tuas coisas, porque eu não quero mais você trabalhando comigo. Trazendo para a nossa vida, não importa aonde eu esteja enfiado, não importa aonde eu esteja andando, quem esteja do meu lado, sempre terá alguém nos observando. E sempre essas pessoas que observam levam o nosso nome, sejam para o bem ou sejam para o mal. Alguém já deve ter ouvido muito profetas falando: ó, Deus está soprando o meu nome. Muitas vezes Deus sopra. Como? Naquilo que parece impossível. Um pregador dentro da comunidade Nelson Mandela, que não prega teologia de prosperidade, que não prega você dar, receber em dobro, que não prega que você tem que vir para a igreja só para buscar que você vai ser abençoado, mas que prega que você tem que se arrepender, que você tem que mudar a sua vida, se você quiser ser salvo, ou então você vai direto para o inferno. Esse pregador ir para dentro de um lugar onde tem milhões de pessoas ou milhares de pessoas ouvindo a palavra de Deus através da boca dele, e se arrependendo e se convertendo verdadeiramente, aí sim é Deus soprando. Agora, eu chegar em um lugar e desembolsar dinheiro e pagar para começar a ter meu nome divulgado, e depois que o meu nome ficar conhecido, começar a cobrar milhares e milhares de reais, isso não é Deus soprando o meu nome. Isso é o homem levando o meu nome. E o homem leva para o bem ou leva para o mal. Neste caso, os homens levaram o nome do mordomo para o mal, porque não aceitavam o que ele estava fazendo, porém não tiveram a decência de chegar no mordomo e chamar a atenção dele e falar com ele: você tem que mudar a sua atitude, senão você vai ser dispensado. Já foram direto no senhor da fazenda e já entregando ele, na linguagem popular, o X9. Sai levando o nome de todo mundo, leva e traz, não é nem para cá. Crente fofoqueiro, quer ser abençoado. Aonde você vê o irmão, você vê a irmã, está falando de alguém. Não cuida da própria vida, mas cuida da vida de todo mundo. Este é o que leva para o mal. Mas a Bíblia também vai citar pessoas que levaram o nome de alguém para o bem. A palavra vai dizer que o rei Saul
ele estava sendo atormentado por espíritos malignos. E ele não conseguia ter sossego, paz de espírito, porque o inimigo das nossas almas estava atormentando o rei Saul 24 horas. E ele, desesperado, querendo saber o que deveria ser feito, levanta-se homens no meio do reinado e fala ao rei: eu ouvi falar de um homem chamado Davi, da casa de Jessé. Este homem ficava lá no campo, e a palavra vai dizer que ele ficava no campo sozinho. Eu já preguei por isso aqui. Eu até dei uma vírgula, mas não entrei nesse assunto porque era outra mensagem. A palavra diz que ele estava no campo sozinho, e ele enfrentava urso, enfrentava leões, com um braço para salvar as ovelhas do pai. Uma passagem fala que ele estava sozinho, porém em outra passagem vai dizer que alguém apresenta o nome dele ao rei Saul, dizendo: ele lá nos campos enfrenta leões, enfrenta ursos com as mãos para salvar as poucas ovelhas do seu pai. Este homem é cheio do Espírito Santo de Deus. Se ele vier até ti, ó rei, e tocar a lira, a harpa, o Espírito vai te dar sossego. Isso é verdade. Com quem nós queremos andar? Com quem leva o nosso nome para abençoar ou quem leva o nosso nome para nos destruir? Porque o problema é, o crente anda sem visão. Reclama de tudo de ruim que acontece na vida dele, mas só anda com quem traz destruição. Ah, mas pastor, você está errado. Porque Jesus andava no meio de pecadores. Jesus andava no meio de pecadores e mudava a vida deles. Aonde ele era rejeitado, ele virava as costas e ia embora. E ele nos ensinou isso. Se você não for aceito, se não te derem a paz no lugar que você entra, bata a poeira dos seus pés e vai. Porque maior castigo será para este povo do que para Sodoma e Gomorra. Mas a gente quer ser o santo. A gente quer ser melhor do que Jesus. A gente mal tem forças para nos ajudar. Está se apegando à última fagulha de chama que o Espírito está acendendo no nosso coração. Aí o diabo envia alguém para nos destruir. E a gente, como super-herói, aí eu vou ajudar. Quando assusta que não está lá enrolado no pecado. Está morrendo junto. E não consegue achar o caminho de volta. Por quê? Porque não vive na palavra. Porque não lê a palavra. Lê e meditar. Ler é muito fácil. Acredito eu que somente as criancinhas aqui não conhecem a oração do Pai Nosso. Do restante todo mundo conhece de cor e salteado. E quando ele vai orar, nossa, parece até um carro da Fórmula 1. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome, nosso teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu, sobre nós de Deus. Dependendo dos pecados. Aí você pergunta, irmão, o que você orou? O Pai Nosso. Não, mas o que você falou? Para Deus me perdoar. Mas você prestou atenção no que você falou depois, quando você pediu para Deus te perdoar? Não. Pois é, você falou, Deus me perdoa, assim como eu estou perdoando quem tem me ofendido. Assim como eu estou perdoando quem tem se levantado contra mim. E sabe qual que é o mal do crente de hoje? Não perdoa. Não perdoa. E vira para Deus e fala, Senhor, me perdoa como eu estou perdoando. Ou seja, Senhor, não me perdoa. Ler a Bíblia desse jeito é muito fácil. Sem entender. O negócio é ler e meditar no que você está lendo. Tem muitos aí que pegam, vou fazer um programa aqui para ler a Bíblia inteira em um ano. Se você pergunta para ele, onde está escrito que o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Na Bíblia. Mas aonde? Entre Gênesis e Apocalipse. Mas aonde? Se não é no Velho, no Novo Testamento. Mas aonde, irmão?
Ah, não sei. Onde está escrito que tudo posso naquele que me fortalece? Não sei. Eu sei que foi Paulo que escreveu. Mas e aí, o que Paulo estava dizendo? Aí estava dizendo que ele podia pedir tudo para Deus, que Deus ia dar para ele, porque ele pode tudo, né? Deus fortalece ele. Será que é isso mesmo? Crente de um versículo só. Pega a Bíblia, em vez de ler a história inteira para entender o que Deus está falando, o que o escritor está falando, vai só num versículo. Deus estava falando comigo. Igual a Isaías. Eis que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir a oração dos justos. Aí olha só isso, e começa a pregar para todo mundo. A mão do Senhor está encolhida, não, irmão. Amém, aleluia. É promessa dele, então receba. Só que não leu o que Deus fala depois. A mão não está encolhida, mas os vossos pecados causam separação entre tu e Deus. A mão dele continua abençoada, continua esticada. O ouvido continua aberto. Mas não quer dizer que ele vai ouvir todo mundo e nem abençoar todo mundo. Deus vai ouvir quem tem o coração contrito e sincero. Quem se derrama diante dele. E não quem chora choro de crocodilo. Porque chorar na novela da Globo está cheio de gente que chora. Será que está cheio do Espírito Santo? Não fui na igreja, todo mundo chorou. Vai, gente, só levar um ar debaixo do sovaco, todo mundo vai chorar. Cebola. Na hora que você fala glória a Deus, cheio da cebola, vai, todo mundo chora. Precisa do Espírito Santo para fazer o outro chorar, não. Precisa do Espírito Santo para fazer o crente arrepender, para fazer o crente converter. Aí sim. Precisamos viver o verdadeiro evangelho. Aleluia, Jesus. Aquele mordomo era infiel. Ele roubava. Quando ele teve a sua posição tirada, ameaçada, ele se posicionou. O crente vive na infidelidade. Quando Deus levanta o profeta e fala: arrependa-se, porque senão eu vou tirar de você o que te dei. Ah, não, Deus é Deus de amor, gente. O profeta está na carne. Esse não é o Deus que eu conheço, não. Então não lê Bíblia. Porque se lesse Bíblia e ouvir que Deus ama o justo, Ele perdoa aquele que se arrepende, mas Ele também castiga aquele que não anda segundo a tua vontade. Por quê? Deus é cruel? Não. Porque Ele te ama. Se Ele não te amasse, Ele ia deixar você fazer o que quer. Aí você ia se perder e ia virar um retardado. Tem uma outra palavra que eu esqueci agora. Delinquente. O filho que o pai deixa fazer o que quer vira delinquente. Aí ele deixaria você fazer o que você quisesse, você ia virar um delinquente, ia achar que nada tem consequência, e quando a consequência do seu erro viesse, você ainda bateu o pé, sair rolando no chão, fazendo pirraça. Porque não ia aceitar, porque você não aprendeu assim. Não, meu Deus me dá tudo. Meu Deus falou através de Paulo que tudo eu posso naquele que fortalece. Porém, Paulo, quando ele escreveu isso, ele estava dentro da prisão. Ele estava explicando para as pessoas o seguinte: eu já sei viver na bonança, mas hoje também eu sei viver na escassez. Se preocupem comigo não. Continue anunciando a mensagem de Cristo Jesus, porque eu estou bem. Eu sei ter fartura, mas eu também sei passar fome. Não parem a caminhada de vocês, porque eu estou caminhando para a morte física, não, porque Paulo sabia que ia morrer. Tanto que ele usou as mesmas palavras que Jesus usou. Eu entrego a minha vida como oferta.
Ele sabia que ele estava caminhando para a morte, mas ele não desistiu e ainda encorajou a igreja. Continua, Timóteo, continua, crente da Galácia antiga, continua, crente de Corinto, porque eu estou bem. E sabe como é que a gente vive hoje? A prova vem, aí chega a ovelha. Ô pastor, nossa, eu estou com dificuldade, eu preciso de oração, preciso de força. Como que eu vou te ajudar, mano? Nossa, eu estou na prova, irmão. Não, se eu orar por você é perigoso nós dois aqui cair. Eu estou pior do que você. Vamos fazer o seguinte, vamos ali numa outra igreja e lá pedir alguém para orar por nós. Mas se eu viver desse jeito, por que aceitou o chamado? Por que aceitou a responsabilidade do chamado? Se a cruz, para ele está pesado demais. Mas está pesado por quê? Porque não está em Cristo. Porque com Cristo, nosso fardo é trocado, pesado pelo leve. Aí não suporta. Não suporta e desiste na caminhada. Só que esquece onde a palavra de Deus diz o quê? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do meu reino. Isso é para todos nós, até para as crianças. Desde pequeno, vamos tomar vergonha na cara e começar a servir a Deus de verdade. Ah, mas eu não peguei mão no arado, não, pastor, porque eu não sou missionário, eu não sou presbítero, eu não sou diácono, eu não sou... Mas canta, mas dança, mas recebe alguém na porta, mas arruma as cadeiras, passa um pano no chão. Não importa o que você esteja fazendo, se você acha que é grande ou pequeno o que você está fazendo, a partir do momento que você se disponibiliza para a obra de Deus, jamais você deve pensar em voltar atrás. Ah, mas o pastor está sendo muito cruel. Ele não conhece a minha dor, não conhece o meu problema. Eu não conheço, mas quem falou isso conhece. E é Ele que cuida da tua dor e do teu problema. Não sou eu, não. Quem cuida das nossas dores e dos nossos problemas é Jesus Cristo. É Ele que nos fortalece. E Ele nos fortalece para viver no momento bom e nos fortalece mais ainda para viver no momento ruim. Deus não dá nenhuma prova que a gente não seja capaz de suportar. Sabe qual que é o problema do crente? Confundem prova com tentação. Deus prova, o diabo tenta. Aí começa a sofrer tentação do diabo e começa a achar que é Deus provando. Não, eu vou aguentar, eu vou resistir, eu vou vencer. E fica lá diante da tentação. Quando assusta que não, está lambuzada a tentação igual um potão de açaí. Está sujando até a orelha. Porque o pote é grande demais, a colher é maior ainda. Já dá. A colher não está satisfazer mais e enfia a cara dentro do pote. Sabe aqueles filmes daqueles vikings? Aqueles homens antigos? Da Idade Média, você pegava aquelas colchonas de frango desse tamanho de frango, não, aquilo não é frango. As colchonas de peru desse tamanho, ou sei lá, de dinossauro, que bicho é aquele. Umas colchonas desse tamanho, comia o trem, para estar comendo até com o olho. Entrava mais no nariz, na orelha, no olho do que na boca. É desse jeito o homem diante da tentação. Meu Deus. Tentação não é feita para resistir. Tentação é feita para fugir. Então não confunda tentação com prova de Deus.
Se Deus estiver te provando, Ele vai te fortalecer. Se o diabo estiver te tentando, fuja. Sapeca a palavra no lombo dele e sai correndo. Deixa Deus resolver o resto. Mas não esquece de sapecar a palavra primeiro não, viu? Não vai fazer igual Elias, não. Que ouviu que Jezebel ia matar ele, queria matar ele, fez até jejum. Você acha que é só crente que jejua? Mais uma vez, os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Isabel virou e falou: ninguém come, ninguém bebe enquanto esse homem não estiver morto. E você acha que comeu, bebeu? Não. Mas quem estava guardando Elias? Amém, pelo menos um. Deus. Desculpa, então fala mais alto, por favor. Deus. Não é o homem que guardava Elias, não. É Deus. O diabo pode levantar contra mim a tua vida. Se você estiver guardado em Deus, ele não tem poder para te derrubar. Glória a Deus, aleluia. Elias ouviu que Jezabel queria matar ele. Ele, opa, tchau para você. Vou embora. Morreu todos os profetas, Jesus. Ó Deus. Só tem eu aqui. Se a mulher me matar, sua obra acabou na terra. O Senhor está limitado às minhas vontades. Tadinho dele. É como se ele estivesse dizendo isso para Deus. Quando Deus pergunta, Elias, o que é que tu faz aqui nessa caverna, homem? Senhor, todo mundo morreu, os teus profetas. Só sobrou eu. Pensa, Jesus, na minha dor. Se eu morrer, o Senhor está lascado. Quem vai levar a tua palavra para esse povo? Se eu morrer, já era o teu ministério na terra. Ele esquece uma coisa. O Deus que deu para ele o ministério trabalha com barro. Fez o homem do barro. Podia fazer um outro a hora que quisesse. Se não quisesse usar os que já estavam lá. Se não quisesse também usar, fazer um outro barro. A palavra diz que se o homem não clamar, as pedras clamarão. Meu Deus. Ah, mas isso é historinha. Um monte de pedra clamar. Muitas vezes a gente clama sem precisar soltar um som audível. Uma só palavra. Ao exemplo de Ana, quando ela estava orando diante do sacerdote ali do templo. Ela não falou uma palavra, mas Deus ouviu a oração dela. Meu Deus. Ah, mas onde se explica que pedra clama? Vamos para o deserto. O povo chega no deserto, está caminhando. Está com sede. Não tem água. Deus vira para Moisés e fala, toca na rocha. Moisés revoltadinho, vai lá e puf, dá uma batida na rocha. As minhas e as suas atitudes não mudam o plano de Deus. Não é porque Moisés bateu na rocha que o plano de Deus mudou, não. O plano dele era dar água, deu água. A pedra clamando. A pedra soltando água para o povo no meio do deserto. Aleluia, Jesus. Ou a pedra chorando para saciar a fome daquele povo que já não mais tentava clamar a Deus. Só sabia murmurar. Para que você me trouxe aqui, Moisés, para morrer? E a gente fala isso o tempo todo. Senhor, está difícil. Está só diminuindo a quantidade de membros. O povo não tem compromisso. O povo vem, um dia, falta 5. O povo já não ora mais. O povo não chega cedo. Quando chega, fica batendo papo, é no WhatsApp, não sei o quê. Estou falando de todas as igrejas. Não é para ninguém pegar dor para si, não. Mas se quiser pegar também, é você e Deus. Estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém também, não. Aí a gente fica numa coisa, como se entrar na presença de Deus fosse a mesma coisa que entrar na nossa escola com os nossos coleguinhas lá. Ó. O professor está ensinando e a gente está lá.
Pois é, aí chega no final do ano, está lá o professor. Ele tem duas opções: reprovar, ou vou empurrar essa coisa lá para frente para me livrar dele logo de uma vez. Chega lá na frente e vai passar uma prova maior porque não aprendeu nada. Aí tem alguns que é reprovado, faz o quê? Não volta na escola mais não. Repetiu o mesmo ano de novo. Se tivesse estudado, não estava repetindo. Se tivesse ouvido com atenção, não estava repetindo. Outros é empurrado para o ano seguinte. Eita, tá, nunca tomei uma bomba. Mas você chega perto dele e fala assim, ó, quanto é um mais um? 51. Aí você me faz pergunta difícil. Eu aprendi só, tá igual, acho que era Chaves. Quantos que é? Não sei quantas maçãs, mas não sei quantas maçãs. Só sei se dá conta com laranja. Aí não aprende nada e fica feliz porque está passando de ano. Aí o dia que sai da casa dos pais, o dia que tem a responsabilidade, que tem que manter o próprio sustento, é obrigado a arrastar a cara no asfalto. E reclama porque trabalha pesado. Ah, mas não merece isso não. Aproveitasse a oportunidade que estava tendo. Que é onde se encaixa na Bíblia? Deus não escolhe capacitados. Ele capacita o escolhido. Glória a Deus. Como que a gente é escolhido? Alguém sabe dizer? Esteja à vontade para responder. O escolhido de Deus, ele é escolhido quando? Pode falar mais alto. Não. Posso falar? Pode, fica à vontade. Não tem problema errar não, a gente está aqui para aprender. Quando ele se entrega diante de Deus. A mesma resposta para a pastora Vanessa, está errado. Quando batiza. Também não. Quando ele está preparado. Também não. Sabe quando que o homem é escolhido? Quando ele recebe o Espírito. Também não. Desde antes da fundação do mundo. O homem é escolhido lá na presciência de Deus, lá atrás. Quando Deus predestina tudo, ele fala quem ele predestinou, ele chamou. O arrependimento, o entrega, e não sei o que é o momento como é chamado. Talvez ele já é um escolhido e está perdido lá fora. Não sabe que ele é escolhido. Mas uma hora Deus vira e fala, vem. E ele não consegue dizer não para essa voz, porque ele é escolhido. A gente é escolhido lá atrás. Deus fala com Jeremias o quê? Eu te conheci antes de você nascer. Quando você era formado no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Eu já te chamava pelo teu nome. Tem uma frase que diz, quem é escolhido não tem escolha. Quem é escolhido, ele vem. Entra no que eu falei lá no começo. O escolhido já pode tentar o que quiser e não derruba ele. Porque ele foi predestinado por Deus. Aquele que não é escolhido desde a presciência, ele tem que pagar um preço muito grande. E conquistar o reino de Deus à força. A palavra vai trazer várias referências. Uma delas, dizendo que a quem muito bate, a porta se abrirá. A quem muito insiste, a gente vai importunando o mestre, até a hora que ele vai falar assim, tá bom, vou te atender. Mas como que é essa importunação? É virar e falar, Senhor, que ó, o Senhor está aqui agora, viu? O Senhor não vai sair daí desse cantinho enquanto o Senhor não me abençoar. É isso? Não. É você prostrar o teu joelho no chão e falar, Senhor, eu me arrependo no pó e na cinza. Eu sei que eu não sou merecedor de nada, mas a tua graça ela me basta. E pela tua graça eu profetizo na minha vida e na minha casa as bênçãos do Senhor. E não desisto, não desisto.
desisto. Não desisto nunca. Glória a Deus. Aleluia. E não é um dia só não. É um dia, é 2 dias, é 3 dias, é 4 dias, é 21 dias, é 50, é 40, é 90, é 1000, é a vida inteira. Insistindo, e uma hora a porta vai abrir. Aleluia, Jesus. Aí a passagem vai dizer o quê? O mordomo, então, ele com medo de perder a posição dele, ele manda chamar todos os devedores. Eu vou diminuir sua dívida. Vou diminuir tanto, você paga agora? Tá bom, paga, claro. Eu vou ter um descontão, metade do preço? Claro. Eu tenho que te dar metade da minha fazenda, agora eu vou te dar um quarto da fazenda só. Toma aí. Pode passar certinho lá e dá para o seu senhor. Ah, eu tinha que entregar minha colheita inteira, eu ia ter o que comer. Agora eu vou te dar só 20%? Claro. Toma. Com isso, o senhor dele olhou e falou assim: opa, esse homem é esperto. Esse homem tem o dom para o negócio. Quer saber de uma coisa? Vou dar uma trabalhada melhor nesse homem. Vou conversar com ele. Ele me roubou, verdade. Ele conseguiu me trazer dinheiro também que talvez eu nem receberia. Então talvez se eu der mais uma oportunidade para ele conversar com ele, a gente consegue se acertar. Aquele homem então teve de volta a sua posição, a sua mordomia. Existe uma matéria na teologia bíblica, curso de teologia chamada mordomia cristã, aonde nós somos chamados para ser mordomo na casa de Deus. O que é ser mordomo? Alguém sabe? Servir. Servir. O povo costuma confundir a palavra mordomia com a pessoa que dorme até meio-dia. Não, aquele ali está na maior mordomia. Só na rede, na água de coco. Não. Mordomia é aquele que levanta cedo e trabalha demais da conta para servir o seu Senhor. Para quando o Senhor chegar e encontrar tudo perfeito. Da mesma forma que aquele mordomo procedeu, Jesus então vira para o povo e fala: o problema é que os filhos da luz não têm a mesma prudência dos filhos das trevas. O tempo inteiro eu estou falando: arrependa-se, muda a tua vida, posicione-se. E o que você continua fazendo? Nada. Como diz Raul Seixas, sentado com a boca aberta, cheio de dentes, esperando a morte chegar. Deus fala: prepara a terra, prepara o campo, estou mandando chuva para você. Melhor, volta atrás. Deus vira e fala: se você está clamando por chuva, estou mandando chuva para você. E a gente deita lá: oh Jesus, aleluia, Deus prometeu. E fica lá na rede esperando a chuva vir. E não prepara a terra. A chuva vem, não tem como eu sair debaixo da chuva para preparar o campo. Porque se eu for preparar, vai virar lama. Se eu for colocar semente, a chuva vai levar a semente embora. Aí eu espero a chuva passar para poder ir lá preparar. Quando a chuva passa, já é tarde demais. Gasto todas as minhas sementes e nenhuma brota. Porque eu não me posicionei diante do Senhor quando Ele prometeu fazer. Quando Deus virar e falar: eu vou fazer, não é esperar Ele fazer, não. É falar: Senhor, já que o Senhor vai fazer, então já vou me preparar. É isso que a palavra fala quando Deus não chama capacitado, Ele capacita o escolhido. Deus não vai diante de alguém que está cheio de sabedoria e fala: vem, não. Ah, mas o senhor está contradizendo. Deus chamou Paulo. Paulo era fariseu, era doutor da lei. Paulo conhecia toda a Torá, todo o Pentateuco. Paulo perseguia os cristãos, não é porque ele odiava cristão, é porque ele achava que o cristão era uma seita, que estava indo contra as leis de Moisés, porque Paulo defendia a lei. Então Deus chamou alguém capacitado. Capacidade humana. Sabe o que Deus fez? Mandou Paulo para o deserto. Fiquei 15 anos para ser preparado. 14.
Fica aí 14 anos que eu vou te preparar do meu jeito. Eu vou te mostrar que não é na lei, é na graça. E o Paulo, que vivia só por conta da espada, começa a falar só de amor. Começa a falar, ó, eu, Paulo, o maior dos pecadores, o primeiro de todos, eu, Paulo, não sou digno. Eu, Paulo, não sou nada. Me glorio em sofrer por Cristo. Eu, Paulo, não vivo mais a minha vida. Eu vivo a vida de Cristo, porque eu me crucifiquei nele. Deus não vai te chamar enquanto você pensar que sabe demais. No momento que você virar e falar assim, Senhor, eu sou um vaso. Mas eu vou falar em outra linguagem para você entender melhor. Eu sou um copo. Até hoje o copo estava cheio, porque eu pensei que eu sabia tudo. Mas eu estou me virando agora de cabeça para baixo. Estou jogando tudo que tem dentro do copo fora, porque eu não quero nada meu. Eu quero que o Senhor encha com o que é do trono do Senhor. Aí sim ele vai falar, vai, porque o inferno não resistirá. Deus está chamando uma nova geração. Uma geração chamada de separada. Santificada, separada para uma nova vida nele, não separado para viver os prazeres do mundo, não, porque isso aí o mundo já está cheio, as igrejas já estão cheias. Sabe por quê? Que a gente às vezes convida pessoas para vir para a igreja, a pessoa não vem? Porque a pessoa não está conseguindo enxergar em nós alguém capaz de oferecer mudança para eles. Mesmo que a gente esteja dentro da igreja, mesmo que a gente esteja buscando a palavra de Deus, a gente não está colocando a nossa fé totalmente na palavra, ao ponto de crer que Deus pode fazer o impossível. Que Deus pode curar, que Deus pode libertar, que Deus pode transformar. Ah, mas isso não é para mim, não. Se você acha que não é para você, sinto te dizer, você está perdendo tempo. Não precisa de ir para a igreja, não. Estou sendo curto e grosso. A pessoa que vai para a igreja e acha que a palavra viva de Cristo não é para ele, vai para o baile funk, é melhor. Aí pelo menos vai estar cumprindo a palavra, onde diz, aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Porque se eu estou na presença de Deus, e eu não consigo ver a graça dele, não consigo me entregar à presença dele, não consigo deixar e permitir que a palavra mude a minha vida, eu estou fazendo o quê? Perdendo tempo. Deus não nos chamou para perder tempo. Ele nos chamou para ganhar almas para o reino dele. Aleluia, Jesus. Repito a pergunta. Depois da palavra, se Jesus voltar hoje, quantos aqui têm certeza que vai para o céu? Deus de misericórdia. Jesus. A palavra tem que cortar. Ela tem que trazer mudança. Para que eu tenha essa certeza, eu só preciso de duas coisas: arrepender e confessar. Para eu ter a certeza que eu vou para o céu, eu não preciso ter o cargo mais elevado do templo. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém.
Eu não preciso falar línguas estranhas. Eu só preciso crer, arrepender e confessar. Tem certeza que vão continuar sem levantar a mão? Se entregar também para Deus, né, pastor? Tem que ter entrega, né? Senão você não consegue. Sem entrega não tem arrependimento. Entendeu? Se você se arrependeu, você já se entregou. E quem traz o arrependimento é o Espírito Santo. Se eu cheguei ao ponto de me arrepender, porque eu já me entreguei ao Espírito Santo, para ele agir. Tem que ter essa convicção, né? Então, que a partir de hoje, sejamos uma igreja viva. Nem morna, não morna. Fria ou quente. Se for morna, Deus vai vomitar da boca. Cuidado com a maneira que a gente se apresenta diante de Deus. Não é de qualquer maneira. Se coloca de pé no seu lugar, meu amado. 1 Coríntios capítulo 11. Rapidinho. Versículo de número 23. Esta palavra não é para matar, é para trazer vida. Para toda a igreja, adulto, criança, adolescente, para todos que assistirão esse vídeo, para todos que acompanharão, deixe Deus entrar no teu coração e transformar a tua vida hoje, antes que seja tarde demais.